Educação, é a coluna Educação na Cidade com a professora Rita de Cássia. Isso. Professora, bom dia para a senhora. Domingo, né, a gente escolhe aqui em Pernambuco, especialmente, a nossa futura governadora, né, porque são duas mulheres, e no país, né, quem vai ser o próximo presidente, né, se o presidente Bolsonaro continua ou se quem vence é o ex-presidente Lula. O que é que a gente deve observar na esfera estadual e na federal, professora, em relação a esse assunto tão importante que sempre está ali, é carro-chefe de todas as campanhas, mas até hoje a gente ainda não tem a educação que a gente gostaria que existisse? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, eu acho que é muito importante nós entendermos alguns aspectos, né? Não é efetivamente o governador ou o presidente da República, enquanto pessoa física, que vai fazer a política educacional, seja do país ou seja do estado, mas é a equipe nomeada por essas pessoas. Então, cada voto que nós damos, ele vai impactar exatamente na formação dessa estrutura de governança da nossa educação. Então, por exemplo, qual é o modelo ideológico que está sendo seguido? Quais foram as propostas que foram apresentadas na campanha? Se você tem dúvida, as campanhas eleitorais, elas publicizam o plano, né, o planejamento desse futuro governo. Então, é muito importante que as pessoas que ainda estão em dúvida relacionadas ao seu voto, observem essas situações. Do ponto de vista federal, a gente tem um presidente e um ex-presidente. Então, dá para fazer até uma análise mais fácil do que aconteceu durante esses governos. Do ponto de vista estadual, você tem uma ex-prefeita e uma ex-deputada, e todas estavam envolvidas em causas relacionadas à infância, juventude. Então, para além da retórica dos debates, porque a gente sabe que os debates, muitas vezes, são cheios de muita agressividade. E cada um, é claro, que vai tentar desmerecer o seu opositor. Mas procure verificar as notícias que estão relacionadas àquele momento de gestão. Associado a isso, verifique os apoios políticos, porque esses apoios também vão ser importantes. Ninguém apoia politicamente outra pessoa sem uma participação direta no governo. Então, esses apoios também vão impactar nas pessoas que irão compor aqueles cargos públicos. Então, dessas pessoas, quem está diretamente vinculado à educação, quais são as propostas para a educação nesse país? Porque a gente tem que lembrar que esse voto de agora, ele vai nos impactar pelos próximos 4 anos. Inclusive, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente lembrar, é o seguinte: o orçamento do ano que vem já está fechado, porque a essa altura, tanto o presidente da República enviou, como o governador do estado, já para aprovação. Mas a gente tem 4 próximos anos, cujo orçamento vai ser definido pela pessoa que estiver nessa gestão, seja na gestão do Executivo Estadual ou do Executivo Federal. Ou seja, é nesse momento que, de fato, a pessoa eleita vai ter condição de fazer o seu programa, porque ele não vai estar tão amarrado àquilo que foi previsto pelo seu antecessor. Então, presta atenção nesse discurso, porque nós estamos vindo de um período pandêmico, nós estamos com uma queda na qualidade educacional, nós precisamos de projetos e programas que nos tirem dessa situação e a gente precisa que esse compromisso seja assumido. Nós precisamos de investimento na ciência, nós precisamos de valorização da pesquisa no Brasil. Tudo isso diz respeito a aspectos relacionados à educação. E uma educação que faça diferença, uma educação que de fato esteja na base formativa dos nossos jovens. Nós temos uma quantidade enorme de adolescentes no Brasil que se encontram numa posição de nem trabalham, nem estudam. Então, qual é a perspectiva, qual é a política para a juventude que essas pessoas estão querendo ofertar para os nossos jovens? A gente não pode falar, por exemplo, em segurança pública só falando em arma e prisão.
A gente tem que falar de segurança pública falando, e o que é que a gente vai fazer para dar perspectivas de continuidade de vida para essa juventude? Porque isso é um todo integrado. A gente tem, na realidade, que prevenir mais do que punir. Quando a gente faz isso, a gente tem uma sociedade muito equilibrada. Então, no dia 30 de outubro, preste atenção no seu voto. Lembre-se que o que você vai fazer agora tem repercussões muito sérias e, principalmente, vá votar. Vá votar para que, de fato, você tenha uma participação na democracia brasileira e saiba que você não permitiu que outra pessoa decidisse por você, mas você tem a opção, de fato, de falar sobre aquilo que é importante para você através dessas pessoas que serão os nossos representantes. Tá certo, professora. Muito obrigada, viu? Um cheiro, até semana que vem. Até, Renata, até ouvintes da Rádio Cidade. Espero, sinceramente, que nós possamos aí, né, ter um Brasil muito comprometido com o nosso futuro. Pronto, essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade.